Olá, vamos começar mais um episódio do nosso videocast Emergência UAI. Um videocast promovido pela Abramed Minas Gerais, onde a gente conversa sobre a rotina do emergencista, sobre a interface, entre o emergencista e as especialidades, sobre subespecialidades dentro da emergência. E a ideia é apresentar um pouquinho mesmo com o que é o nosso dia a dia. E no nosso episódio de hoje nós vamos conversar sobre uma área muito brava dentro da emergência, que é a medicina aeroespacial. E aí, para conversar sobre isso, eu chamei 2 colegas emergencistas que trabalham nessa área. Eu vou deixar cada um se apresentar. Vamos começar com você, Breno? Olá, boa noite. Meu nome é Breno, eu sou médico formado em Cuiabá e fiz a residência aqui em BH, né? Já tenho aí uns 5 anos de formado de residência. Né? Fez residência em emergência, né, Breno? Isso, residência em medicina de emergência aqui na Federal daqui. Legal. E você, Júlio, se apresenta aí para nós. Bom, meu nome é Júlio Guerra, sou médico aqui pela UFMG. Também, infelizmente, talvez, eu fui da turma do Breno, lá no HC, Okay. eu também fiz medicina de emergência. Sabe que essas amizades da residência, elas são para sempre, né? Eu agora, esse ano eu tô fazendo 10 anos que eu terminei a residência de PED, e aí esse fim de semana nós temos um café da manhã das amigas da residência. Então vocês estão fadados a serem amigos para sempre agora, né? E me conta, gente, como que levou vocês a irem para essa área tão desafiadora, né, dentro da emergência? Eu acho que assim, se a emergência dentro de uma sala de emergência já é difícil, onde a gente está no chão, onde a gente tem tudo, imagina quando a gente está dentro de um avião ou de um helicóptero a quilômetros de altura, né? Então, o que levou vocês a fazerem essa escolha, hein, Júlio? O que te levou a escolher essa loucura aí dentro da emergência geral? Desde que eu entrei na residência, assim, até no final da graduação, eu já gostava de pré-hospitalar. Eu tinha muita vontade de entrar para o SAMU. Meu primeiro contato com o SAMU, na região que eu trabalhava, tinha um serviço aeromédico, e eu via que quem trabalhava nele era o pessoal foda de serviço. Tipo, a galera muito boa, que todo mundo falava, nossa, fulano é muito bom de serviço, e todos estavam no serviço aeromédico. Aí comecei a perseguir aquilo ali, assim, pô, eu quero um dia estar lá, eu quero um dia ser um cara que o pessoal fala, nossa, aquele cara ali, aquele médico é muito bom, é do serviço Quando eu aéreo. crescer, eu quero ser que nem eles, né? Tipo isso. De ver o helicóptero passando lá, falou, não, um dia eu vou estar lá no alto. Ai, que legal. Então era um sonho mais antigo mesmo, né? Foi. E aí, durante a residência, você não desistiu, você viu que era o que você queria mesmo fazer depois. Aí, como Minas, a gente tem um serviço, tem em Belo Horizonte, a gente teve a oportunidade de começar um serviço aeromédico aqui, dentro de BH também. Então, assim, foi buscando, a oportunidade foi aparecendo e tenho interessado. Tem a porta aberta, vamos embora. Que legal. E para você, Breno, como foi? Pois é, por incrível que pareça, até uma boa parte da minha vida eu morria de medo de avião. Né? Morria de medo de voar. Todo mundo tem um medinho, né? Mas o meu era quase patológico. Mas aí eu sempre gostei de aviação, né? Sempre uma coisa que me encantou. Então, na hora que eu entrei na emergência, eu vi que existia, gosto muito de pré-hospitalar, e a questão da aviação foi uma coisa que sempre me chamou. Então, é uma coisa que juntou 2 coisas que eu gosto muito. Então, saber lidar com essas particularidades, entender sobre, para conseguir atender o paciente, foi isso que me chamou muito a atenção para querer estar lá dentro, né? E porque também, como o Júlio falou, lá dentro, na maioria das vezes, eu falo que a gente é a cavalaria, né? Então, assim, quando ninguém mais dá conta, aciona porque são situações mais complexas. Sim. E a gente, como um bom emergencista viciado em adrenalina, a gente quer essas situações porque são essas situações que fazem a gente vibrar pelo serviço. E aí é uma das coisas que no terrestre a gente tem, mas é um N menor. Lá é um N maior de situações mais complexas, de situações mais difíceis. E então isso que acaba trazendo essa adrenalina, que é o que a gente busca na emergência, né? Sim. Eu acho que eu tenho muito entendimento, assim, que o transporte aéreo é para aquele paciente que não pode esperar de jeito nenhum, né? Que ele precisa acessar um tratamento específico que não tem ali onde ele está, né? Ou ele serve também, assim, para fazer tipo um Uber aéreo, assim, sei lá, um paciente que está muito longe, mas que está estável,
que vocês pensam, assim, em relação às indicações? O que vocês veem mais na prática, né, em relação à utilização desse transporte aqui dentro do estado de Minas Gerais? Dentro de Minas, nós temos uma legislação que tem as indicações formais para tal, né? Ah, que legal. Então, a gente tem a legislação que nos guia quais são os pacientes que precisam disso. Basicamente, são pacientes com distâncias maiores aí de 250 quilômetros, que necessitam de suporte avançado de vida, né? Então, ele precisa, se ele fosse por terra, teria que ser uma USA, né? Teria que ser uma equipe médica levando. Então, esse paciente, teoricamente, tem indicação. E pacientes RNs de qualquer modo, que precisam de atendimento especializado. Lembrando que a gente tem o nosso estado é só para muito todo mundo grande. entender. Um recém-nascido, né? Recém-nascido. Isso. Então a gente tem um estado muito grande, então a gente tem um vazio assistencial muito importante. Tem uma assistência muito desigual, né? Exatamente. Nossa. E nisso quando Minas, a gente eu acho que vem, é como se fosse o Brasil na forma de um estado, exatamente. E quando a gente vem pro aéreo, a gente consegue enxergar isso muito bem. Porque a gente vê coisas acontecendo que você aqui dentro, teoricamente, não aconteceriam. Então a gente vai muito tirar esse paciente, que é que a gente chama de, a gente ainda brinca, né? Que é o resgate intra-hospitalar, que é pegar esse paciente de um serviço que não está dando conta daquela complexidade para trazer para um local de maior complexidade. Eu acho que também, assim, não precisa que a gente tenha... Não precisa que todo serviço dê Sim, conta, sim. né? Eu acho que é exatamente isso, é o paciente conseguir acessar o que ele precisa, porque às vezes, assim, vai chegar tão pouco paciente complexo nessa determinada unidade que não justifica, né, o custo de manter toda uma estrutura. Acho que às vezes é muito mais inteligente você ter um fácil acesso a um hospital de grande porte, né, e ter um hospital que não vai ficar desperdiçando recursos ali também, né? Então, acho que o transporte aéreo pode facilitar essas questões. Mas, eu não sei, eu tenho a impressão de que precisava ser um serviço bem maior do que o que é, né? Ou vocês acham que é suficiente o que a gente tem aqui hoje em dia? Hoje a gente divide o transporte em duas fases, né? Nós temos um transporte aéreo interhospitalar, que aí é o que a gente faz essas transferências de casos que o paciente dá entrada numa menor complexidade para uma maior complexidade. E nós temos o transporte do APH, né? O pré-hospitalar, que é aquele que o pessoal enxerga mais, né? O acidente na estrada que pousa o helicóptero lá. No meio da estrada, exatamente. né? O famoso resgate aeromédico, né? Sim. O transporte a gente já vibra, o resgate... A gente pira com o resgate. Tipo assim, na minha opinião, o mais divertido é o resgate aeromédico. Mas... Eu vejo chegando bastante, né? Que eu tô ali do ladinho, do heliponto, né? E aí, assim, a gente tem sim hoje uma demanda, né? O nosso estado, a gente, principalmente no transporte interhospitalar, a gente tem uma demanda muito grande. Eu imaginei que fosse maior nesse sentido. Isso, mesmo. A gente tem muitas regiões que tem esse vazio muito importante, que chega a gente precisar cruzar o estado para conseguir levar esse paciente para um atendimento. Então, necessita sim, tanto que hoje já estão se abrindo novas bases no estado, né? A gente já tem previsão de duas novas bases hoje se abrindo. Que bom. Então, para contemplar cada vez mais. E é aquele enxugar gelo, né? Sempre vai ter demanda. E o estado hoje, por ser um serviço muito bem formado e ser hoje no estado o maior serviço de transporte interhospitalar do país, a gente acaba ajudando outros estados. Então não é incomum legal, não a sabia gente... que aqui era o maior do país. Isso, não é incomum a gente ir fazer missões interestaduais. Então eu já fiz missão de sair do Rio de Janeiro com um paciente para levar para interior do Rio Grande do Sul. Nossa. Entendeu? Então, assim, missão de 2 dias. Então, o estado fornece muito isso. Né? Então, por ser um estado muito bem organizado nesse sentido. Que legal. E que imagino que experiências legais também, né? Que vocês conseguem vivenciar, né? Fazendo esses transportes de longe, assim, né? E o que a gente tem que levar em conta, Júlio? O que vocês levam em conta quando vocês vão decidir se o paciente vai de helicóptero ou se o paciente vai de avião, por exemplo? É tanta coisa. Esse é o mais difícil. Eu achei que ia ser uma pergunta fácil. Achei que você ia falar, não, se for tal coisa, então não é tão simples assim. Não, tem uma
quase uma infinidade de variáveis. Aham. Por exemplo, o que nem o Breno falou, tem a distância. Hum. A gente vai avaliar que, às vezes, uma cidade que ela está numa distância, daria para fazer de helicóptero ou de avião, mas não tem aeroporto naquela cidade. O aeroporto mais próximo está Sim. 1 hora e meia terrestre. Aí, Então, dependendo, né? o avião ele começa a ficar inviável nesse ponto de vista. Às vezes, apesar da operação de helicóptero, ela, por quilômetro voado, ela ser mais caro, mas às vezes a logística ela facilita muito. Então, isso é uma coisa que conta. Capacidade do paciente com relação à altitude. A gente bota um Legal. paciente a 10, 11 mil pés, dependendo da condição meteorológica, tudo. Então, o paciente aguenta ficar 11 Isso mil no pés. avião ou no... Isso no avião. No helicóptero, não, ele voa mais baixinho, O helicóptero também permite, mas habitualmente a gente voa mais baixo. Eu saturo 86% a 10 mil pés. Então, eu que, Você já teoricamente mediu. saudável, saturo 86, imagina um paciente que ele está com uma doença ativa naquele momento, muitas vezes pneumopatia, e eu tenho que botar ele numa situação de um estresse fisiológico. Então, ele aguenta esse transporte nessas condições. Com o helicóptero eu posso voar mais baixo. Então, às vezes, me viabiliza um paciente que a 10 mil pés não seria possível. Então, tem uma série de fatores. Tempo de deslocamento também. Então, assim, às vezes eu tenho um paciente que é tempo dependente. Eu preciso pegar um IAM numa cidade tal para trazer para referência. Um paciente infartado, Isso, um paciente infartado. Então, eu pegar um paciente desse, no avião, eu vou ter que pousar no aeroporto, pegar uma ambulância, com a ambulância chegar até o hospital, pegar o paciente, voltar para a ambulância, e isso de novo, aí pousa no aeroporto na onde a gente vai. Então, esse tempo todo a gente perde. Com o helicóptero, eu consigo pousar do lado do helicóptero, do hospital. Então, eu ganho esse tempo. Então, isso também entra na conta, a situação do paciente, a distância envolvida. A distância que o helicóptero pode andar? A gente vai trabalhar sobre a autonomia dele, o quanto ele consegue fazer com combustível. Então, você vai usar... Os pilotos vão fazer essa conta, vai me dizer, olha, doutor, eu consigo chegar até tal lugar sem abastecer. Se nós formos usar mais, eu vou precisar abastecer tanto para ir quanto para voltar. Entendi. Então, e isso varia com o modelo, né? O modelo, com a situação climática, são inúmeras variáveis. Peso da aeronave, porque os nossos materiais são todos pesados para entrar dentro do helicóptero, porque o helicóptero tem uma capacidade de peso que ele consegue levar com segurança. Então, tem hora que eu tenho que tirar material, então tem hora que eu preciso de mais material. Que decisão difícil, né? O que você vai deixar para trás ali? Porque nossas malas de transporte já são muito enxutas, né? A gente não fica levando coisa à toa. Ainda mais em situações que a gente vai levar um recém-nascido, que eu preciso da incubadora. A incubadora por si só já pesa de 80 a 120 quilos. Mas então, assim, o menino já não vai pesar nada, né? Pois é, vai mas... sair elas por elas aí. Entendeu? E aí o espaço... Então, por exemplo, é um paciente que está tranquilo. Então eu consigo levar num helicóptero menor. Porque eu não vou ter que manipular ele. Mas não, é um paciente muito grave, muito complexo. Eu preciso de espaço para manipular. Então, não vai dar para eu ir num helicóptero menor. Às vezes é melhor eu ir num avião por causa disso. Então, o mais difícil não é encostar no paciente. É o que eu falo, a medicina, a residência, ela ensina a gente a manejar o paciente, mas ela não ensina a gente a calcular essas variáveis. Sim, e prever esses riscos, né? Acho que é quase um vidente, então, o médico do transporte, né? Aeromédico, porque você vai ter que prever muito bem o que vai acontecer, levando em conta 1000 outras coisas, né? Então, a redução de pressão, que vai levar à expansão dos gases, né? E outro dia eu estava conversando, eu estava estudando sobre esse assunto para poder vir conversar com vocês hoje, né? Senão eu ia falar um monte de baboseira. E aí estava vendo que tem que ter uma preocupação até com a pressão do cuff do tubo. Exatamente. Né? Porque conforme vai subindo a determinados pés, você precisa botar um cufômetro, ou às vezes até preencher o cuff do tubo com água ou soro, né? E, nossa, são muitos detalhes mesmo, e certamente... a residência de emergência talvez não prepare tanto assim, né? É uma subespecialidade dentro da emergência geral, assim como a emergência pediátrica é uma subespecialidade, e acho que aqui em Minas a gente não tem nenhum programa, né, de residência. Como que funciona essa especialização aqui no Brasil? O que a gente tem hoje
Tem um programa, pelo menos até onde eu sei, continua só esse, é um programa em São Paulo, é um Uhum. programa de residência médica mesmo. A E você gente, sabe quantas vagas que são, assim, de curiosidade? quando começou, era uma por ano. Meu Deus, E a imagina! primeira aluna foi uma egressa nossa da HC. Que legal! Ela foi para São Paulo, fez a residência. Ela fala assim, experiências sensacionais. Ela foi para os Estados Unidos, fez voo Que de legal! caça, para ela Ó, entender questão de aceleração, quantos G você consegue suportar. Tem várias coisas que ela conta. aham. Então, hoje, a nossa formação, assim, seria padrão ouro, que é a residência médica. Uhum. Ela fez lá em São Paulo, mas é a única que a gente tem no Brasil. A gente tem uma demanda de profissional muito maior do que a residência Sim. consegue cumprir. Não, uma residência para o Brasil inteiro, né, gente? Uma Sim. loucura mesmo. Com uma vaga. Uma residência com uma vaga. Então, Se a gente for esperar, se só especialista vindo da residência, ninguém voa mais. então, o Exatamente. que é a nossa realidade hoje? O médico, para entrar no serviço, ele não precisa ser especialista, fazer uma pós-graduação, mas eu considero que é extremamente desejável, porque a medicina aeroespacial, eu brinco, se o SAMU pré-hospitalar já é uma medicina totalmente à parte, Sim. aeroespacial é outro mundo. Não, com certeza. É outra Então, fisiologia. Sim. Eu mudo a fisiologia do meu paciente inteiro. Uhum. E no pior momento da vida dele. Ele já tá ruim. E ainda vai piorar. Nunca é um Exatamente. paciente tranquilo. Falei, Sim. não, é só um transporte, o paciente tá ótimo. Quando você chega lá é completamente diferente, o paciente grave. Aham. Vai botar lá em cima, tem hipotermia, tem hipóxia, tem vibração, tem isso, tem aquilo. Ruído. Ruído, cabine reduzida. O Breno tem uma foto Isso. sensacional. Ele dentro de um helicóptero com um paciente que era grande. O paciente basicamente deitado no colo dele, que não cabia direito na aeronave. Então imagina o Breno ter que E era um fazer... paciente grande queimado, ele Nossa. caiu num tonel de ferro fundido, e ele caiu e queimou membros inferiores e os braços, porque ele tentou sair, né? E aí esse paciente grande queimado, instável, entubado, cheio de bomba, cheio de coisa. Nossa, eu e com com todas eles, as instabilidades todas as de um instabilidades queimado. de um Se grande tivesse queimado. quieto dentro do hospital, já ia ser Já ia ser muito complexo. difícil. Né? Esse foi o pior Então, caso, você já entendeu? Você acha? Não. Qual que você acha que foi o que Não, mais esse foi te muito marcou? bom. Não, assim, eu tenho alguns a gente vê muito. O pessoal pensa muito no aeromédico, a primeira coisa que lembra é desse helicóptero pousando no meio da estrada. Aham. Não é a nossa rotina, é o que menos acontece. O que mais a gente atende aqui, a particularidade do nosso serviço, são as crianças, né? A gente atende muita criança, a gente atende muito RN, muito. Cardiopata, então, O emergencista pediátrico, o RN, é sim, brabo. E eu pra já... vocês... Não, e o RN, ele é todo cheio de nome toque, né? Exatamente. Que não pode falar alto, que sangra a cabeça, não pode Exatamente. não sei o quê, que faz Vibrar, não sei o quê. a gente não pode, não sei o quê. desacelerar, Aí não bota pode. no helicóptero. Exatamente. Nossa, imagina. Então, assim, desafiador demais mesmo. se a gente pensar num lado, né, no trauma, eu peguei um que foi um paciente que a gente tava com... Ele caiu morro abaixo, aqui numa serra, mais ou menos 11 horas da noite, e foi só encontrado às 5 da manhã. Nossa. E a gente retirou ele de lá, içado, e assim, aquela coisa que a gente ouve, não, hipotermia nós não temos no Brasil. Eu peguei um paciente com hipotermia, entendeu? Na última fase da hipotermia, fazendo acidose grave, fazendo Que tudo. coisa, e isso na curioso. cena, a gente tendo que fazer esse diagnóstico sem nenhum material. Só exame físico. Esofágico, exame físico. Tudo. Né? Então, assim, é um caso muito legal, até porque depois ele voltou lá para dizer que estava tudo bem. Então, Que assim, legal. o cara não teve nada. Né? E pediátrico, um que foi o meu menor até hoje, com um paciente de 680 gramas, que a gente precisou, um recém-nascido com 2 dias de vida, com uma insuficiência respiratória absurda. Nossa. Que a equipe lá falou, olha, a gente não sabe entubar criança. E a gente foi para lá, não tinha surfactante, não tinha nada. E assim, entubar já é sempre um negócio complexo. Agora imagina um de 680 gramas. Então, não é fácil, não. Não é fácil. E ele chegou bem. Tubi 2,5 vai passar assim, ó. Nossa senhora, entendeu? O laringo assim com 2 dedos, né? Pra não... Tudo miudinho, exatamente. Gente, muito desafiador. E pra você, Júlio, qual foi o caso assim mais
marcante que você já transportou? Até um pouco mais recente, que esse traz uma satisfação muito grande para mim, que entra um pouco na indicação de voo que você perguntou. Uhum. Uma cidade próxima de BH, a criança de 4 anos, se não me engano, 4 anos de idade, um afogamento em piscina, foi levada até um posto de saúde, onde o pessoal conseguiu reanimar essa criança. E aí chegou o SAMU e ligaram pra gente para ver se a gente podia dar apoio. E eu brinco que eu tenho medo de criança, mas acho que tem gente que tem mais medo do que eu de criança. E dava para sentir na voz do médico o medo de manejar aquela criança. Era uma distância entre o posto de saúde e o hospital de referência não era grande. Para botar uma criança, um pós-PCR complexo, dentro de uma ambulância, com alguém que não estava seguro, eu achei que para a criança poderia evoluir mal. Acho que o mais difícil fizeram foi reanimar dentro do posto de saúde. Sim. Reanimaram super bem feito. Que legal. Eu falei, pô, será que as crianças vão intercorrer no transporte? Vai. E a gente tomou a decisão. Vai. Sabemos que é uma distância que teoricamente não justificaria o emprego da aeronave, mas qual foi a nossa ideia? E equipe mais capacitada para chegar a manejar a criança. Chegamos, atendemos, a gente gastou mais de uma hora e meia para conseguir estabilizar bem a criança. É grande vantagem nossa. Ela, por terra, seria levada a um hospital de referência da região, mas não é de grande complexidade. E a gente conseguiu levar ela para o nosso querido João 23. Sim. Essa criança muito bem atendida. Uma super expertise, né? E aí, o que eu falo que é minha grande satisfação? 15 dias depois, eu estou no SAMU de plantão, e eu passo na frente do hospital onde ela estava, aquele famoso assim, deixa eu ver se eu consigo notícia dela. E ela estava na enfermaria, bonitinha, ativa, reativa, no comportamento habitual dela. A PCR, que foi mais de 20 minutos de reanimação, e ver ela lá bonitinha, brincando, andando. Fez toda a diferença, né? Assim, na funcionalidade, né? Até mesmo na expectativa de vida dessa criança, né? Não, até arrepiei, gente. Realmente, foi assim, bem legal. Que legal. Acho que até entender a maleabilidade também das indicações, né? Não é algo rígido, que vai ser só isso, né? Então, acho que entender caso a caso, como tudo dentro da medicina. A gente vai ter que entender caso a caso, né? Acho que nada a gente pode ser muito rigoroso nas decisões, né? Nossa, a nossa conversa fluiu tão rápido assim que já estamos caminhando para as mensagens finais. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, sobre quem está ali terminando a residência de emergência, né, de emergência geral e está pensando em ir para essa área. Qual dica que vocês podem dar? Ou até mesmo, assim, quem está entrando agora, quem está passando agora na residência, né, e que está começando agora dentro dessa área, qual dica que vocês podem dar que ela pode seguir durante essa trajetória da residência que vai facilitar que lá na frente, quando ela terminar, ela possa ser aí esse médico cabuloso, né, do aeromédico, assim como você falou, Júlio. Que dica que você vai dar aí? Uma coisa que eu acho fundamental, apesar da gente falar que são muito diferentes, para mim a experiência no pré-hospitalar é extremamente necessário. Por quê? Você está sozinho num ambiente pouco controlado. E o aeromédico é um ambiente menos controlado ainda, geralmente. Você tem um recurso mais escasso. Na ambulância eu tenho uma quantidade de material boa por conta de peso da aeronave. Eu tenho menos material, então você tem que ser muito resolutivo com pouca coisa. Então a experiência do pré-hospitalar, do SAMU, por exemplo, ela te dá a vivência, mas ela não te deixa apto ao serviço. Então buscar fisiologia de voo, que é completamente diferente, procurar uma pós-graduação em medicina aeroespacial ou procurar residência depois, eu acho que assim é um passo básico para a pessoa seguir para quem quer buscar essa área. Não, gente, eu acho que assim, se a gente tem o maior serviço do Brasil, eu acho que montar uma residência aqui vai ser um passo natural, né, que vai acabar acontecendo, né, e eu acho que vocês ali, como pioneiros dentro desse serviço, talvez daqui a um tempo a gente faça um novo episódio para conversar sobre essa residência aqui. Então vamos animar aí, hein, gente? Vamos animar, né, que eu acho que vai ser fundamental que a gente possa ajudar o país inteiro, né, com capacitando mais médicos, já que a gente tem campo de estágio, que eu imagino que é o mais difícil, né, para essa residência, né? E você, Breno, qual a dica que você vai dar aí para quem está na residência? Eu concordo aqui com o Júlio. Eu acho que, assim, primeiro de tudo tem que ter experiência de terrestre, porque para eu entender como funciona a dinâmica, eu tenho que entender o terrestre. Eu tenho que entender o que é atender um paciente em situações não ideais, né? Que é aquela velha história que a gente
brinca sempre que a gente chega nos hospitais com paciente do pré-hospitalar, o cara me pergunta quase se eu não fiz uma ressonância do cara antes de levar. E aí tem que lembrar para ele, falei assim, cara, eu tô num lugar, dentro de uma casa, ou na rua, ou num hospitalzinho, que o meu recurso é esse, eu tenho que lidar com esse recurso. Ah, não é o perfeito, mas aí eu tenho que ter um know-how, uma bagagem, uma estrutura estudada para conseguir achar caminhos para eu conseguir chegar no meu objetivo. Então, no terrestre, ele vai criar esse casco. Sim. Ele vai entender a complexidade. Trabalhar na escassez exatamente, também, a entender, saber manejar uma cena, porque são situações horríveis, então eu tenho família em cima, eu não tenho aquela situação de, não, fecha a porta da sala de emergência que eu consigo trabalhar sozinho. Não. E também imagina, o paciente vai sem a família. Isso. E às vezes a família, nossa, eu não tinha pensado nisso. Às vezes a família não vai ter junto condições. com a gente dentro do voo. A família, ela tá sentada então, do nosso lado no transporte. Ou então, às vezes, não vai ter condições de ir dentro daquele voo, sei lá, você vai de helicóptero, por exemplo, que é pequenininho, né? Como que essa família vai conseguir acessar, para onde que esse paciente vai, como que vai ser lá no destino. Então, realmente, eu imagino que isso deva gerar um alívio, mas um estresse também, Sim. né? Não vou mais ver o que está acontecendo. Exato. Então né? é uma assim, situação... A gente, cada vez mais, vem trazendo a família para o cuidado, né? Claro. Uma medicina de emergência bem praticada traz a família junto. A família no cuidado, né? Exato. Então, acho que nesse ponto, talvez a gente não consiga seguir. Seu ideal. Isso. Aí eu preciso... é mais um ponto de dificuldade, exatamente. né? Eu preciso saber manejar essa cena. Eu preciso ter uma comunicação com a família aberta, clara. Ela entender a complexidade do processo, porque na maioria das vezes a cidade fala assim, não, é só um transporte. Ele vai pegar do ponto A para o ponto B. Sim, e aí a gente tem que deixar isso claro, tem que deixar isso muito aberto. E o terrestre vai dar esse casco. É no terrestre que ele vai passar os primeiros apuros. E aí, obviamente, tem que ter teoria, tem que ter base teórica. Não adianta querer... não, é o que a gente chama de voar de anjo. Sentar dentro da aeronave e ficar curtindo a paisagem. Não, você não tá ali, não é um voo de passeio. Não é um voo de passeio. Eu tô ali, é complexo, eu tô ajudando, é uma equipe, todo mundo ali tá fazendo o mesmo serviço, né? Então, isso tem que ter uma bagagem teórica muito grande. Então, não tem jeito, tem que ter uma bagagem de experiência manual, vir para terrestre, e tem que ter o teórico também. Não dá para pular passos, porque se você pular passos, a gente, assim, eu tive muito tempo de terrestre, estudei aquilo tudo, até hoje eu tomo porrada. Agora imagina você chegar cru, né? Então... eu acho que assim, a emergência tá aí para fazer a gente ser humilde todo dia, né? Exatamente. Porque todo dia a gente passa por um desafio novo, seja no avião, seja dentro do hospital, seja onde for, mas assim, muito legal. Eu já imaginava que não era pra mim, agora eu tenho certeza que não é pra mim. Porque você tem que ganhar essa casca no terrestre. Eu, gente, passo mal demais na ambulância. Se eu tivesse que ser médica de transporte, eu acho que eu ia ter que fazer outra especialidade, que pra mim não ia dar certo, não. Mas deixa eu te contar que eu tenho cinetose. Você tem? Tenho. Que isso? No avião não é pior? Mas tem dia que a gente fica meio nauseado, mas assim... Remedinho ali todo dia... Se a gente brinca que o SAMU já é uma droguinha, a gente entra e vicia no serviço, aeromédica é pior ainda. Imagina. Exatamente. Que coisa, gente. Assim, dá pra ver que vocês são muito apaixonados por isso mesmo, né? Tô esperando aí vocês lançarem essa residência pra gente fazer outro episódio pra falar sobre ela. Né? Então, eu queria muito agradecer, acho que a conversa foi muito legal, fluiu muito, né? Assim a gente encerra mais um episódio do Emergência UAI. Se você gostou desse episódio, se você gosta desse conteúdo, segue aqui o nosso canal para você não perder os novos episódios que a gente for lançando. Se você gostou desse episódio, curte aqui, deixa comentários aqui embaixo sobre outros episódios, outros assuntos que vocês querem que a gente converse, né? Não deixa de seguir nossas redes sociais também, da Abramed Regional Minas Gerais. E a gente se vê no próximo episódio.